Voluntariado corporativo é no tempo da empresa, não é no tempo do colaborador. Voluntariado corporativo ao sábado ou à noite não conta. As empresas mais pequenas têm uma vantagem, que percebem mais depressa na pele que o tema da sustentabilidade é um tema de competitividade. Voluntariado corporativo, que é uma forma de social washing, na verdade. Ou seja, eu costumo dizer que nas matérias de sustentabilidade não há competition, há co-opetition. Sustentabilidade, check! Exato. E hoje eu, para medir a minha pegada de carbono, eu tenho que conseguir medir a pegada de carbono dos meus fornecedores. E eu, para reduzir a minha pegada de carbono, nada me serve reduzi-la a zero se eles não acompanharem essa redução. Bem-vindos à 5ª temporada do Podcast do Zero. Nesta temporada vamos focar-nos na dimensão social da sustentabilidade, porque a longevidade e a qualidade de vida do planeta e das pessoas não vive uma sem a outra. Para aprofundarmos mais estes temas, recebemos o apoio do Grupo AGEAS Portugal, que nos abriu as portas de suas casas, em Lisboa e no Porto, para aprofundarmos os temas da inclusão, da saúde e da resiliência climática. Neste episódio vamos falar sobre empresas e a criação de trabalho justo e digno. E para isso trouxemos Margarida Couto. Obrigada, Margarida, por estar aqui. Obrigada eu pelo convite. A Margarida é sócia fundadora da Sociedade de Advogados Vieira de Almeida e está também envolvida na Fundação Vieira de Almeida. Para além disto, como se não bastasse, também está muito integrada em projetos que envolvem voluntariado e é, neste momento, a presidente da Grace, que é uma associação para empresas responsáveis. Disse bem, sei. Disse, isto havia muito para me correr mal. Margarida, bem-vinda, obrigada mais uma vez, antes de mais nada. E a primeira coisa que eu gostava de lhe perguntar era: a missão da Grace é basicamente de criar um ecossistema entre empresas e sociedade mais justo, mais digno. Na prática, em que é que se materializa? Bom, antes de mais, muito obrigada em nome do Grace. Enfim, a Grace é um bocadinho... Eu tenho uma filha chamada Graça, confesso que fujo para a Grace. Mas está tudo bem. Respondemos da mesma maneira. Basicamente, digamos que o Grace é uma grande plataforma de empresas que estão preocupadas com os temas da sustentabilidade e que felizmente hoje são muito mais do que eram antes, e como plataforma que no fundo o que pretende é acelerar ou ajudar a acelerar a jornada de sustentabilidade das empresas. Temos noção que é incontornável, mas que nem sempre é simples. As empresas têm que aprender muitas vezes antes de se fazerem à estrada, têm que também aprender a trabalhar mais umas com as outras, porque não há praticamente nenhum tema da sustentabilidade que as empresas consigam resolver sozinhos. Por outro lado, há uma pressão legislativa e regulatória em cima disto tudo, ou seja, além da urgência do planeta e da urgência dos diversos temas societais, a empurrar isto tudo há um, eu costumo dizer, um tsunami legislativo e regulatório, e portanto tudo isto é muito exigente para as empresas, e o Grace tenta ser esse enabler, esse construtor de pontes, esse acelerador, esse fazedor de redes, enfim, somos muita coisa ao mesmo tempo, até porque servimos empresas de tamanhos, de indústrias, de segmentos muito diferentes, e obviamente que a resposta, a forma como acrescentamos valor a uma grande empresa tem que ser necessariamente diferente da forma como o fazemos em relação a empresas mais pequenas, e portanto digamos que o Grace desmultiplica-se em muitas atividades, mas no final do dia é sempre ajudar as nossas empresas, os nossos associados a acelerar a sua própria jornada de sustentabilidade, ou, que hoje também é um tema que preocupa as empresas grandes, serem ajudadas a elas próprias conseguirem ajudar o avanço dos temas de sustentabilidade na sua própria cadeia de valor, na sua própria cadeia de fornecimento. O setor terciário, não é? Isso, a terceirização exatamente. Porque hoje nenhuma empresa é uma ilha, não é? E nós não conseguimos ser sustentáveis se na nossa cadeia de valor, desde logo na nossa cadeia de fornecimento, tivermos fornecedores que não são sustentáveis. Portanto, esse rastreamento, não é? Que no fundo é provavelmente a parte mais difícil. É a parte mais difícil, primeiro porque é difícil, de facto, não é? Uma coisa é nós conseguirmos ter métricas dentro da nossa casa e gerir e medir e ver os avanços que estamos a fazer. Outra coisa é conseguirmos fazer isso com entidades que mal ou bem não estão dentro da nossa casa, são nossos fornecedores, são nossos stakeholders, não podemos viver sem eles. Há muitas empresas que, enfim, não podem viver sem um determinado fornecedor, e no entanto eu, empresa, vou sempre ser avaliada não apenas por aquilo que eu faço, mas por toda a minha cadeia de valor. Desde logo, por exemplo, hoje o grau zero, digamos, do início de uma jornada de sustentabilidade
do lado ambiental, digamos que é medir e comunicar qual é a minha pegada carbónica. Portanto, o baseline, não é? Estabelecer o baseline. Exatamente, estabelecer o baseline a partir do qual eu me vou comparar a saber se evolui ou não. E hoje eu, para medir a minha pegada de carbono, eu tenho que conseguir medir a pegada de carbono dos meus fornecedores. E eu, para reduzir a minha pegada de carbono, nada me serve reduzi-la a zero se eles não acompanharem essa redução. E, portanto, hoje é muito claro que nenhuma empresa é uma ilha. Não é que alguma vez uma empresa tenha sido uma ilha. Talvez quando as coisas eram mais locais, isso, não é? E agora fica muito mais difícil fazer viagens sozinho, digamos. Verdade. E portanto o Grace considero que faz essas pontes todas para agregar essas respostas. Fiquei aqui com uma curiosidade, porque nós então percebemos talvez que para as maiores empresas e que geograficamente estão mais dispersas e que têm um maior número de fornecedores, pode tornar-se mais difícil conseguir medir a sua pegada. É mais difícil, é mais difícil medir e depois é mais difícil reduzir, porque cá está, eu consigo, com mais ou menor esforço, eu apesar de tudo consigo tomar decisões sobre o que é que vai acontecer dentro da minha empresa. Nem sempre é fácil implementar as decisões que tomamos, mas tenho mais controle. Eu arrastar comigo os meus fornecedores ou os meus clientes é uma conversa mais complexa e, portanto, mesmo os drivers que eu uso para os levar nessa viagem têm que ser drivers diferentes dos que eu uso na minha própria casa, porque a minha própria casa, enfim, quem manda toma decisões e em princípio elas são implementadas e portanto isto também tem muita complexidade por causa disso, porque já não basta o que é que eu faço, é o que é que eu consigo influenciar que os demais façam comigo. E eu acho que essa acabaste de ser a pergunta de €1 milhão, não é? Digamos assim, ao mesmo tempo, se olharmos para uma empresa grande comparando com uma empresa pequena, e se calhar é porque eu venho mais do universo de empresas pequenas, não é mais fácil também para uma empresa maior conseguir influenciar fornecedores? É mais fácil para uma empresa maior conseguir influenciar fornecedores. É assim, para ser completamente honesta, eu acho que quase tudo é mais fácil para uma empresa maior. Ok, há mais porque recursos. Tem mais recursos, pronto, pode alocar os recursos a várias emergências ao mesmo tempo, não é? Porque quando nós temos mais recursos, mesmo que tenhamos mais frentes ativas, temos sempre algum recurso que podemos desviar uma parte para endereçar aquela frente. A frente da sustentabilidade é uma frente que se tornou muito, muito ativa, muito mais ativa e ao qual as empresas não podem virar a cara, portanto não é uma frente que pode, quer dizer, poder ser ignorada pode, é a custo da competitividade da própria empresa. E portanto as empresas mais pequenas, se não sentirem esta pressão dos seus clientes, dificilmente poriam, digamos, como prioritário endereçar os temas de sustentabilidade. O que acontece? Como são os grandes clientes que pedem a essas empresas mais pequenas para fazerem a sua própria jornada de sustentabilidade sob pena de saírem da sua cadeia de fornecimento, as empresas mais pequenas têm uma vantagem que percebem mais depressa na pele que o tema da sustentabilidade é um tema de competitividade. Enquanto uma grande empresa, provavelmente no início, e claro que há de tudo, não é? Não quero generalizar, mas pode haver grandes empresas que se calhar no início aquilo que as empurra para a jornada é ser obrigatório, é a lei, é compliance, é um exercício de compliance, o tal tsunami de legislação que não se aplica às PMEs. E portanto, obviamente ser non-compliant não é uma boa opção, pelo menos, e portanto as empresas, as grandes, estão todas umas a maior velocidade, outras a começar mais cedo, outras mais tarde, claro que sim, mas estão todas a fazer essa viagem, muitas pelo lado, porque já perceberam que é muito mais compliance, mas na pior das hipóteses fazem por compliance. As PMEs começam a sentir a pressão competitiva, ou seja, a pressão seja dos clientes, porque os consumidores também pedem às empresas, enfim, formas de estar na sociedade diferentes, mas desde logo dos seus principais clientes. Se eu estou na cadeia de fornecimento de uma empresa que é um cliente muito relevante, eu não posso dar ao luxo de sair daquela cadeia de fornecimento e, portanto, se por causa disso eu tiver que endereçar temas de sustentabilidade, é esses temas que eu vou ter que endereçar.
mas depois ir encontrar os recursos para o fazer é mais complicado. complicado. É aí que os Graces, digamos, se tornam fundamentais, porque disponibilizam a literacia, toolkits, know-how, guias de primeiros passos para quem vai à frente, guias mais avançados para quem já caminhou mais na jornada. Enfim, é aí que estas redes que têm um mapeamento muito grande do que é que são as principais dores da principais tipologia de empresa podem efetivamente ser úteis, e acho que uma prova disso é o crescimento que o próprio Grace teve. Ou seja, eu acho que eu adorava dizer que o Grace cresceu imenso pela visão estratégica da atual direção. Que também é verdade. Que também há de ser um bocadinho verdade, mas o crescimento, obviamente o grande driver deste crescimento foi o facto de o tema ter passado a ter para as empresas uma importância que antes não tinha. Estratégica, não é? Isso. Boa. Se eu tiver uma empresa muito pequena, então eu falo convosco e vocês podem me ajudar a fazer este caminho e encontrar os players certos para me acompanhar. E a fazer pontos. Enfim, em matéria de sustentabilidade, é talvez o território, digamos, onde fazer em conjunto é muito mais fácil e muito mais eficaz do que fazer sozinho. E, portanto, só o facto do Grace ser uma rede com mais de 300 nós, portanto, se cada associado for um nó dessa rede, só isso tem valor intrínseco, porque eu estou numa rede de entidades que têm preocupações similares às minhas. Eu posso aprender com essas entidades, que é a forma mais fácil para uma empresa aprender, é sem dúvida com os exemplos das outras. Exato, primeiro não tem que cometer os erros das outras e consegue aprender com os erros das outras, e depois, contrariamente ao que acontece noutros territórios, em que eu se calhar não quero partilhar certas coisas com outras empresas para não perder o segredo do negócio. Costuma-se dizer que o segredo é a alma do negócio, mas aqui é um bocadinho ao contrário, a alma é que é o segredo do negócio. E portanto o facto de eu partilhar é win-win, ou seja, eu ao partilhar ganho, aquela empresa ganha porque eu partilhei alguma coisa com ela, mas eu ao partilhar ganho porque ela, ao acelerar a jornada dela, vai-me fazer acelerar a minha, e portanto é um espaço de partilha quase que natural. E daí a importância das redes em matéria de sustentabilidade. Isso é muito interessante. Eu não sei até que ponto é que posso fazer esta pergunta, mas faço, e depois, se não puderes, cortamos. Eu não respondo. Exato. Consegue dar algum exemplo concreto de como efetivamente o fazer em conjunto, sem dizer números de empresas, obviamente, mas como efetivamente houve este potenciar do crescer em conjunto através deste trabalho de sinergias, não é? De pontos. Um dos exemplos muito óbvios, que até ultrapassou bastante as nossas expectativas no Grace, foi a criação de clusters. Ou seja, nós juntámos empresas que, ou porque estão num mesmo setor de atividade, e nesse caso serão clusters setoriais, ou porque têm uma mesma preocupação, sei lá, por exemplo, a igualdade de género. É um tema que está a crescer na agenda das empresas, e vou falar desse porque é mais transversal do que se calhar um tema do setor A ou do setor B. Da água, que também vi que já tem o cluster do ODS 6 da água, que é um tema que é muito mais transversal do que nós pensamos. Sim. Nós pensamos que os temas da água são para as empresas de resíduos e para as indústrias, e não são. É um tema, acho que só quando não tivermos água a sair das torneiras à primeira solicitação é que percebemos que não há nenhuma empresa que seja imune ao verdadeiro stress hídrico. Mas pronto, umas já perceberam isso, outras vão perceber da pior maneira. Mas há temas que são mais transversais e que estão a subir na agenda das empresas, como por exemplo a igualdade de género. E então, por exemplo, o que é que nós fizemos? Lançámos o cluster da igualdade de género, no qual o que é que nós temos? Temos empresas que de alguma maneira têm o ODS 5, que é o ODS da igualdade de género, como central à sua estratégia, e é um tema no qual estão a investir. E então temos 30 empresas, porque um cluster não pode ter muito mais que 30 empresas, não pode ser um mini Grace, não é? E temos fila de espera de empresas que gostariam de estar neste cluster, que é super dinâmico, e a inteligência coletiva de ter 30 empresas que já testaram coisas diferentes, que vêm de setores diferentes, de backgrounds diferentes, com estratégias diferentes, a inteligência coletiva que se gera, não só em benefício dos tais 30 participantes, como depois também em benefício dos outros associados do Grace, a quem os resultados chegam e são disponibilizados, é um acelerador gigante. Até porque é assim, eu se calhar na minha indústria
estou fechada dentro daquela caixinha de trabalhar os géneros daquela maneira, e depois olho para outra indústria e penso, claro, se calhar eu posso fazer transladar, digamos assim, aquela estratégia para aqui e fazer um shortcut e, enfim. E aí sim, sem o perigo da competição também, não é? Exatamente, porque é de facto um bom espaço de partilha, porque não existe esse tema. Eu costumo dizer que nas matérias de sustentabilidade não há competition, há co-opetition. Em inglês funciona sempre. Sim. Há cooperação em vez de competição. Em vez de competição, é isso. Boa. Obrigada por estar a ouvir o podcast do Zero. O meu nome é Catarina Barreiros e com este podcast pretendo trazer alguma informação e conhecimento sobre sustentabilidade. Esta temporada tem o apoio do Grupo AGEAS Portugal, que olha para a sustentabilidade como um caminho incontornável. Em conjunto, vamos olhar para as suas ambições de longo prazo, de fomentar a inclusão, contribuir para uma sociedade mais saudável e promover a resiliência climática. Obrigada por ficar desse lado. E se tivesse de dar assim, eu sei que estão divididos em clusters e portanto os clusters já me dão aqui uma pista para esta pergunta, mas se tivesse de dar uma lista de 5, 6 princípios orientadores pelos quais qualquer empresa que leva a sério os compromissos de sustentabilidade dever-se guiar-se, quais é que seriam assim esses pontos? É assim, em primeiro lugar há que ser verdadeiro. Ou seja, hoje já não, nem sequer rende, já não paga as empresas fazerem por tick the box e dizer já fiz e irem tratar de outros assuntos. Portanto, o primeiro... Sustentabilidade, check! Exato, já não dá. Quer dizer, ainda há quem faça, mas não vai correr bem. E, portanto, o primeiro, digamos que o grau zero é perceber isto é importante e isto é importante para o meu negócio. As empresas tipicamente movem-se por temas que são relevantes para o seu negócio e isso é apenas normal, porque as empresas são entidades, as empresas não são ONGs, as empresas são entidades com fins lucrativos. Se as empresas não gerarem dinheiro e não gerarem lucro, também não são sustentáveis, não vão ser sustentáveis ambientalmente nem socialmente, porque morrem. Não têm dinheiro para isso. Exato, morrem. E portanto, enfim, acho que o primeiro passo é, ok, isto é um tema de competitividade, então eu vou olhar para o tema como um tema estratégico. E depois a partir daí fazer aquilo que as empresas fazem quando sabem que um tema é estratégico. Fazem a análise, veem, enfim, quais são as vantagens competitivas que podem ter, fazem aquelas análises de fraquezas, enfim, os chamados SWOTs, e depois tem que ter métricas, tem que, obviamente, se uma empresa for pequena não vale a pena querer abarcar o mundo, se calhar mais vale escolher quais são os 2, 3 tópicos, uma vez que eu não vou poder abordar 1000, quais são os 2, 3 tópicos que são mesmo importantes para o meu negócio e podem ser importantes para o meu negócio porque há um fornecedor para quem isto é muito importante. Para o meu principal cliente é muito importante eu reduzir a minha pegada carbónica. Então vou começar por aí. Vou medir, em primeiro lugar, há muitas empresas que ainda não fizeram sequer a medição da sua pegada carbónica e vou demonstrar àquele meu cliente que eu estou a fazer a viagem com ele. Com isso já asseguro que não sai desta cadeia de valor. Ou seja, como em tudo na vida, também na sustentabilidade temos que ser estratégicos, não podemos ir a todas, quem vai a todas não acaba... Morre na praia. Exato, e enfim, mesmo com recursos ilimitados não é uma estratégia que costuma ser partilhada e perfilhada pelas empresas, mas sim, pelo menos esse baseline tem que ser feito. E depois, claro que os temas que afligem a indústria A não são necessariamente os que afligem a indústria B. Obviamente há, digamos, setores em que a pressão societal é maior, há outros em que é a pressão ambiental que é maior, há outros que é o governance e os temas regulatórios e, portanto, tudo isso deve ser mapeado para se ter uma estratégia que faça sentido. No fundo é a tomada de decisões das empresas e encarar a sustentabilidade como estratégia exato, integral. Não é muito diferente de outras vertentes da estratégia de uma empresa, só que tem que ser feito de uma maneira diferente porque tem que ser feito em conjunto com os meus outros stakeholders. Desde logo, eu para fazer aquilo que é pedido às empresas que comecem por fazer, que é uma análise de materialidade, o que é material para mim, para o meu negócio, eu tenho que, para fazer pelo menos de acordo com as exigências legais atuais, eu tenho que auscultar os meus stakeholders, ou seja, o que é importante para mim eu só vou perceber depois de perceber o que é importante para quem é importante para mim. Isso muda um bocadinho. E nos stakeholders encontra-se o cliente, encontra-se os fornecedores, encontra-se o colaborador, encontra-se o planeta, que é um stakeholder relevantíssimo, porque se nós deixarmos de ter qualidade do ar, qualidade da água, ou deixarmos de ter água, enfim,
é um os serviços de ecossistemas funcionam para as empresas. Os serviços do ecossistema, que também funcionam para as empresas, são gratuitos, mas não são fáceis de monetizar. Mas se as empresas tivessem que pagar os serviços do ecossistema, acho que, enfim, repensavam um bocadinho, se calhar, as práticas. Mais rápido e repensavam muitas coisas que fazem, mas sim, esta análise de materialidade é fundamental e nada se faz sozinho. Eu acho que esse é o grande diferenciador, é que na sustentabilidade os campeões são aqueles que conseguem agregar mais stakeholders à volta daquela teoria da mudança numa lógica de sustentabilidade. Geralmente quando me perguntam assim, a palavra-chave da sustentabilidade para mim é comunidade. Mas é isso. É por causa disso. Lógica multirrede. É verdade. Há bocadinho estava a referir que havia empresas que faziam melhor, outras faziam pior, outras... eu acho que para quem está do lado, se calhar, de fora, enquanto consumidora, cidadã, é muito difícil às vezes distinguirmos quais são as empresas que estão verdadeiramente comprometidas daquelas que estão só a fingir que sim. A Margarida falava de, primeiro, tem de ser a verdade, não é? Temos de incorporar como verdade. Isso não faz sentido. Como é que nós distinguimos? Sim, eu acho que vai ser sempre quase impossível distinguir mesmo à lupa, certo. Mas também aí, cá está, a legislação veio ajudar a resolver. Quando um problema se torna muito grave, e este estava-se a tornar muito grave, porque com o greenwashing e com o social washing estava-se a tornar quase impossível distinguir o trigo do joio, e portanto quem era melhor avaliado às vezes era quem fazia mais barulho e não necessariamente quem fazia mais caminho. Fazia mais marketing em vez de mais sustentabilidade estratégica. Em vez de atuar no terreno, atuava na comunicação. Exato, na comunicação. E depois a pessoa esgravatava, a verniz caía, mas se não se esgravatasse aquilo parecia tudo verdade. E portanto aí a União Europeia veio tentar dar uma mão, obviamente é exigente, mas eu acredito que ajuda a resolver, que vem impor a todas as empresas que não sejam PMEs, não só que façam um relato de sustentabilidade com o mesmo grau de fiabilidade, rigor e relevância que o relato financeiro. Portanto, as empresas já estão habituadas todos os anos a ter que preparar as suas demonstrações financeiras, agora vão ter que passar a revelar um a um determinados indicadores de sustentabilidade. E esta informação vai passar a ser auditada. Portanto, vai haver tal como hoje há um auditor que me dá sossego de que aquelas contas não estão todas aldrabadas. Claro que não há coisas à prova de bala e já assistimos a muita coisa, não é? Quando há mau governance, aldraba-se tudo e consegue-se às vezes aldrabar. Mas pronto, falando de empresas sãs e que lidam com a sociedade de uma forma sã, porque é que eu tenho tanta confiança nas demonstrações financeiras de uma empresa? Porque alguém responsável e que é bastante punido se não fizer bem o trabalho, vai verificar. E isso vai acontecer também no relato de sustentabilidade. Claro, se me perguntar, vai acabar com o greenwashing? Não, provavelmente não vai conseguir, mas vai tornar primeiro uma prática perigosa, ou seja, passa a ser punida por lei, em tribunal? Punida por lei, europeu? Muito punida pelo cliente, ou seja, ao tornar-se proibido, e ao tornar-se alvo da auditoria, se eu conseguir escapar por essas frestas todas e for apanhado, não há dó nem piedade. E, portanto, não há do regulador que me vai... É a reputação, não é? Afeta a minha reputação, afeta provavelmente a minha capacidade de atrair talento, porque as novas gerações vão dizer: o quê? Então isto era mentira? Tudo isto que eu achava que fazia da empresa cuja camisola... Então não contem comigo. Vou trabalhar se calhar para o maior concorrente que diz que faz menos, mas pelo menos diz a verdade. Portanto, é um jogo muito, muito arriscado. Agora, claro que vai haver sempre greenwashing, como vai haver sempre fraude. Mas há menos do que se não houver um sistema. Todos humanos e as empresas são geridas por pessoas. É verdade, e não exatamente é isso. Ou seja, no final do dia as pessoas continuam a ser seres humanos e ou são bem formados ou são mal formados, e isso nunca vai acabar. Nunca vamos ter só a nossa sede de poder enquanto humanos às vezes não tem muitos limites, não é verdade? Temos os nossos desvios, de facto. Boa. Tinha aqui uma questão que anda-me a pesar aqui há algum tempo em relação ao social washing. Eu vi no site do Grace que uma das áreas de trabalho é o voluntariado corporativo. E na minha empresa eu sempre tive alguma reticência em fazer voluntariado corporativo, porque pensei, isto é uma estratégia muito melhor de recursos humanos e de integração e motivação de equipas do que se calhar tem de impacto real. Ao mesmo tempo, conheço associações cujo trabalho depende de empresas fazerem voluntariado corporativo. Então,
O voluntariado corporativo. E depois há entidades como a Grace, que uma das, enfim, ofertas de valor que dão aos seus associados é justamente ajudarem-nos a desenvolver ações de voluntariado corporativo. Então dá para fazer bem feito, com win-win para a sociedade. Dá para fazer bem feito, mas é isso, tem que ser bem feito e há regras básicas. Primeiro, voluntariado corporativo é no tempo da empresa, não é no tempo do colaborador. Voluntariado corporativo ao sábado ou à noite não conta. Pronto, primeira questão, a empresa tem que ter efetivamente, a empresa tem que ter um ato de generosidade e dar o tempo dos seus colaboradores é algo que tem imenso valor, como estava a dizer, para as entidades que recebem esse tempo, porque muitas vezes não recebem apenas o tempo, recebem as competências, ou seja, nós temos diversos tipos de voluntariado, obviamente que eu percebo que muitas vezes para as empresas o que faz sentido, porque está integrado numa estratégia de retenção de talento e de team building, até pode ser fazer uma ação de voluntariado, de limpar uma praia ou de ir pintar uma instituição e portanto é um voluntariado mais indiferenciado ao nível de competências, mas começa a ganhar terreno o voluntariado de competências, ou seja, se eu disser a uma ONG que lhe vou dar uma vez por semana, uma vez por mês, o que for, as horas de um profissional de RH, de um profissional de marketing, portanto competências que ela não tem dinheiro para pagar, que é pago com o tempo da empresa, tem um valor muito grande para essa instituição e para o voluntário tem um valor muito grande porque as pessoas, tipicamente, obviamente mais uma vez não há generalizações, não é toda a gente, mas a maior parte das pessoas gostam, apreciam e valorizam o facto de se poderem realizar na sua dimensão humana e social no tempo da empresa. Não terem que fazer isso por conta própria à noite, ao sábado, ao domingo. Quando já ninguém tem tempo, quando temos famílias. Já estão esgotados. Exato, pois ainda há o tempo da família. E, portanto, isto é win-win-win. E é bom para o colaborador porque o sentimento de realização propósito, não é? E enriquece-os, uma experiência de voluntariado enriquece as pessoas e acrescenta-lhes competências, elas vão para dar competências a outrem, mas também lhes acrescenta competências de problem solving, coisas inesperadas que surgem, ou seja, é às vezes trabalhar com menos budget, por exemplo. Isso, exatamente, fazer muito com nada, perceber as dores dos outros, acho que é muito relevante. De facto trouxe uma perspectiva diferente. Eu acho que a maior parte de nós, quando pensa em voluntariado corporativo, pensa, lá está, naquelas ações de pintar uma instituição. Mas também há muito voluntariado corporativo que é uma forma de social washing, na verdade, ou seja, é uma atividade essencialmente egoísta, pensada pela empresa para servir essencialmente os interesses da empresa, mas é possível fazer bom voluntariado corporativo. Já aqui uma nota de esperança. Exatamente. Então, e para as empresas que procuram fazer este tipo de iniciativas, de facto, cada pessoa na sua área de especialidade poder contribuir para uma associação parece-me algo que, quer dizer, faz todo o sentido, não é? A pessoa já é boa naquilo que faz, por isso é que está naquela empresa. e pode ajudar a crescer. Ao serviço. A empresa depois pode ser estratégica em relação a isso. Vamos imaginar, se o negócio da empresa tem a ver com o setor A ou com o setor B, se calhar faz sentido, vamos imaginar que é uma empresa que lida com o tema do aging, por exemplo, que vende essencialmente produtos para séniores, enfim, o que seja. Fará sentido, se calhar, que essa ação de voluntariado seja feita com entidades da economia social que lidam com idosos, porque completa-se tudo, é tudo mais natural quando de alguma forma tem a ver com o nosso negócio. Ou então não tem a ver com o negócio, mas vamos imaginar que aquela empresa selecionou para trabalhar o ODS X, o ODS da educação, porque acredita na educação como elevador social. Então, se calhar, vai fazer aquelas ações com ONGs que estão a trabalhar as temáticas da educação de populações desfavorecidas. Ou seja, há sempre forma de dar mais estratégia, mais conteúdo, mais tração ao nosso voluntariado corporativo. Claro. E é aí que o Grace entra, desafia as empresas. Mas porquê que em vez de pintar paredes, e nada contra pintar paredes,
vertentes. Ficam muito bonitas. Exatamente, e para uma instituição haver alguém que sem ter que pagar tintas e sem ter que pagar alguém Embeleza um bocadinho o espaço, é sempre bom. Não estou a desqualificar ou a desmerecer, mas consegue-se fazer muito melhor que isso, com o mesmo tempo e com o mesmo dinheiro, ou mesmo sem dinheiro nenhum, que não seja o dinheiro de pagar o tempo das nossas pessoas enquanto elas estão a fazer uma ação de voluntariado, mas é um dinheiro que tem sentido estratégico gastar, porque eu estou a tornar aquele colaborador num melhor colaborador e estou a tornar aquele colaborador num colaborador mais engaged, mais comprometido com a organização. Eu só vejo virtualidades no voluntariado corporativo. Bom para a empresa, bom para o colaborador. Seja feito com seriedade. Exatamente. Boa. Percebi a estratégia. Estamos aqui a falar de vários pontos importantes para as empresas serem verdadeiramente mais sustentáveis, mais justas. A maior parte das empresas em Portugal acredita que já seja assim ou não? Não. Muito direto. A versão curta Certo. A versão curta é não. A versão mais longa é que são cada vez mais as que se querem diferenciar pela positiva. No entanto, ainda é um país com um ecossistema empresarial a muitas velocidades. Ou seja, tipicamente nós costumamos isto é a 2 velocidades, não é a 2. 30. Exato, é a muitas velocidades. Muitas vezes as empresas também não fazem melhor porque não têm o contexto, os recursos, porque são, por exemplo, vamos imaginar, uma empresa exportadora, à partida está em mercados mais sofisticados, é exposta a outras tensões, a outras exigências, se calhar arranca mais rápido que uma empresa do interior que não tem mercado exportador, que, enfim, nós também, eu acho que nunca é bom vilanizar as empresas que fazem mal, ou que não fazem tão bem quanto poderiam, porque é claro que há situações, casos terríveis, mas são muito poucas aquelas que fazem mal por vontade de fazer mal. Ou por não querer saber. Ou por não querer saber, ou porque odeio os meus colaboradores. Não, isso não existe, não é? Ou seja, quer dizer, há de existir, há psicopatas em todo o lado, mas tipicamente não é isso. E, portanto, eu vejo muito mais virtualidade numa abordagem de como é que eu posso trazer esta empresa para o lado certo da equação, do que na abordagem de dizer, pois, mas é tudo muito lindo, mas 90% ainda faz mal. Não é muito inspirador e não é seguramente contraproducente até. Não é a abordagem que vai trazer as empresas para o lado certo da equação. Exato, para o lado bom da força. Então, e eu acredito muito que as empresas podem ser a force for good. Sim, estamos de acordo plenamente, porque conseguem tocar ali a junção entre entidades públicas, os clientes, os fornecedores, a comunidade, criam um ecossistema à sua volta, não é? Bem ou mal. E podem ter um impacto muito positivo na sociedade em que operam, na comunidade particular em que estão. E eu não conheço imensas empresas vilãs. Conheço imensas empresas que fazem muita coisa mal, mas não é por serem malévolas, não é porque têm a liderá-las personagens saídos daqueles livros de terror. Não é manifestamente o caso. Então, no espírito de contribuirmos para o enaltecer daquilo que se faz bem e tentar puxar para a frente este ecossistema, se tivesse 1 minuto para convencer alguém do outro lado que tenha uma empresa ou que trabalhe numa empresa que pode fazer alguma coisa diferente, o que é que diria e qual seria essa sugestão então? Se eu tivesse só 1 minuto e do outro lado tivesse uma empresa, a corda onde eu tentava tocar era a corda da competitividade. Não vale a pena, é como eu dizia, as empresas são empresas, têm que gerar lucro, é para isso que existem, e portanto o que eu diria a uma empresa é: se não queres chegar a uma situação em que deixas de ser atrativa para os teus clientes ou consumidores, porque vão querer consumir produtos ou serviços mais sustentáveis. Não vais ser atrativa para o talento, porque as pessoas vão querer trabalhar numa organização que tenha um propósito para lá de fazer dinheiro. Vais deixar de ser atrativa para o teu banco, porque o banco também tem que descarbonizar a sua carteira de crédito e, portanto, vai preferir emprestar dinheiro, ou pelo menos emprestá-lo mais barato. E já devo ter gasto mais de 1 minuto com esta conversa. Não, está bem. E se finalmente queres arriscar sair da cadeia de fornecimento dos teus maiores clientes, então continua a fazer o nada que estás a fazer, mas vais em direção ao desastre. E eu acho que isto é aquilo que é verdadeiramente compelling para as empresas. Depois, a partir daí, se elas vierem para este território
por essa via, depois há toda uma plétora de possibilidades que se lhes abre de fazerem outras coisas por outros motivos. Mas este tem que estar no baseline, porque este é que as põe a mexer rápido. As acorda, as faz pensar, pois é a minha vida que está em risco como empresa. E claro que eu ao estar em risco como empresa, estou a pôr em risco os donos da empresa, mas estou a pôr em risco os colaboradores da empresa. Ou seja, as empresas obviamente pensam nos colaboradores. Eu acho uma fantasia pensar-se que há empresas que odeiam os seus colaboradores e que não se importam minimamente que eles percam o trabalho e fiquem sem possibilidade de sustentar as suas famílias. Acho que em 99,9%. É preciso um grau de malevolidade que seja... felizmente é bastante raro. Uma eficiência. E portanto eu acho que é por aí que nós temos que pegar. Ou seja, a maior parte das coisas das empresas está certo. Falta muitas vezes aquele impulso que leva a perceber que agora é diferente. Eu agora tenho... Agora até para atingir os mesmos resultados eu vou ter que fazer de forma diferente. Mas posso aproveitar isto para atingir ainda melhores resultados do que aqueles que eu vinha atingindo antes de olhar para os temas da sustentabilidade. E depois, claro, há que dizer-lhes que fazer as coisas bem e fazer melhor ao mundo é viciante. E depois é isso, eu acho que há uns intangíveis que eu não sei explicar, nem pôr numa folha de Excel, nem converter em euros, mas que as empresas percebem. As empresas percebem que esses intangíveis estão a ser ventos a seu favor. Claro que há um intangível, qualquer empresa percebe, que é a reputação, não é? Mas o intangível de ter um colaborador a recomendar aquela empresa a todos os seus colegas de faculdade. A felicidade no ambiente, não é? É isso, o entrar-se na empresa e respirar a felicidade de quem lá está e sentir que está a contribuir para algo mais do que exclusivamente o que quer que seja o produto ou o serviço que aquela empresa vende. Esses intangíveis, às tantas, tornam-se uma bola de neve positiva que eu acho que se calhar um dia até se consegue converter e mostrar que aquilo tem valor exato, traduzido em euros, até deve ser possível tangibilizar. Mas eu acho que as empresas começam também a perceber o valor dos intangíveis de uma forma que antes não compreendiam tão bem. Boa. Margarida, obrigadíssima. Isto foi verdadeiramente inspirador ouvir falar sobre empresas com tanta paixão e com tanto drive para aquilo que de bom podemos trazer daqui. Eu acho que se em Portugal se acreditasse mais nas empresas, o país ficava melhor. Sim, eu também sou suspeita, porque também tenho uma, mas eu também acho que as empresas querem mais fazer o bem do que... Porque é muito mais fácil ficar quieto e não fazer nada do que abrir uma empresa. Exatamente, isso é obrigadíssima, verdade. Margarida, obrigada. Eu. Espero que tenham gostado deste episódio e vemo-nos no próximo.